Adolf Hitler é uma das figuras mais estudadas e controversas da história moderna, conhecido não apenas por liderar a Alemanha nazista, mas também pelas atrocidades cometidas durante o Holocausto. O impacto de suas decisões políticas e ideológicas teve consequências devastadoras para milhões de pessoas, moldando o século XX de maneira profunda. No entanto, para compreender plenamente a magnitude de suas ações, é necessário analisar também sua condição psicológica, que influenciou suas escolhas e comportamentos. Este trabalho tem como objetivo explorar os traços de personalidade e possíveis distúrbios psicológicos de Hitler, investigando de que maneira esses fatores contribuíram para suas decisões e, consequentemente, para os efeitos catastróficos de sua liderança. Ao estudar a interseção entre mente e poder, busca-se compreender não apenas a figura histórica, mas também as implicações do comportamento humano extremo em contextos sociais e políticos. Se o poder absoluto era o objetivo final, o sadismo foi frequentemente o método escolhido. Líderes como Hitler não eram apenas burocratas frios que emitiam ordens impessoais. Muitos demonstravam prazer psicológico em infligir dor, humilhar adversários e exercer domínio total sobre corpos, mentes e destinos. A violência nesses contextos não era um desvio, mas um instrumento central de governo. Embora frequentemente retratado como um estrategista político, calculista e um orador eficaz, Adolf Hitler foi sobretudo o principal arquiteto de uma ideologia profundamente violenta, racista e desumanizadora. O nazismo consolidou-se a partir de tradições já existentes no antissemitismo europeu do século XIX, no nacionalismo extremo e em teorias pseudocientíficas como a eugenia e o darwinismo social, amplamente difundidas na Europa e nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX. A crença na supremacia da chamada raça ariana e na necessidade de purificação da sociedade alemã levou à construção sistemática de inimigos internos. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais, testemunhas de Jeová e outros grupos marginalizados. Esses grupos eram retratados pela propaganda nazista conduzida por Joseph Goebbels como parasitas, pragas ou ameaças biológicas à nação, conforme documentado em filmes como Der ewige Jude, 1940, e em publicações do jornal Der Stürmer. O Holocausto, formalizado administrativamente a partir da Conferência de Wannsee em 1942, não foi apenas um genocídio industrializado, mas a culminação de um sadismo ideológico institucionalizado. Campos de extermínio como Auschwitz, Birkenau, Treblinka e Sobibor foram projetados especificamente para o assassinato em massa, utilizando câmaras de gás, trabalho forçado, fome deliberada e experiências médicas conduzidas por médicos como Joseph Mengele. O sofrimento humano era racionalizado como uma necessidade histórica e científica, enquanto o extermínio era apresentado como dever moral e regeneração racial. Sob o regime de Hitler, a violência extrema deixou de ser exceção e tornou-se política de Estado. A burocratização da morte, com registros, cotas, transportes ferroviários e relatórios administrativos, revelou como o sadismo pode ser normalizado quando legitimado por uma ideologia totalitária. Como analisado por Hannah Arendt, do conceito de banalidade do mal, bilhões de pessoas participaram direto ou indiretamente desse sistema não por sadismo pessoal explícito, mas pela aceitação acrítica de ordens e da lógica ideológica dominante. Do ponto de vista psicológico, Adolf Hitler apresentava um conjunto de traços de personalidade marcados por narcisismo patológico, paranoia, pensamento maniqueísta, divisão rígida entre bem absoluto e mal absoluto e delírios de grandeza. Esses traços não surgiram de forma isolada, mas se consolidaram ao longo de sua trajetória pessoal, social e histórica. Historiadores e psicólogos como Ian Kershaw, Erich Fromm e George Mus destacam que Hitler desenvolveu uma autoimagem messiânica, percebendo-se como um escolhido do destino, incumbido de redimir a Alemanha após o trauma da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, em 1919, que ele interpretava como uma humilhação existencial imposta por inimigos internos e externos. A experiência de derrota combinada com instabilidade emocional, fracassos pessoais e dificuldades de inserção social contribuiu para a formação de um ego frágil, porém inflado defensivamente. Psicologicamente, isso se traduz em um narcisismo compensatório. Por trás da grandiosidade havia uma profunda intolerância à frustração, à crítica e à ambiguidade. Qualquer oposição era vivenciada não como divergência legítima, mas como ameaça existencial. O ódio obsessivo aos judeus desempenhava um papel central como mecanismo de projeção psicológica. Características internas intoleráveis, sentimentos de impotência, fracasso, medo e dependência eram externalizadas e atribuídos a um grupo construído como inimigo absoluto. Esse processo permitia a Hitler preservar uma autoimagem idealizada, deslocando a culpa por problemas pessoais e nacionais para um outro demonizado. O antissemitismo, portanto, não era apenas ideológico, mas também funcional do ponto de vista psíquico.
Hitler apresentava ainda uma estrutura cognitiva rigidamente compensatória, baseada em interpretações erradas das ações e intenções de grupos com influência na economia, arte e educação. Ele acreditava que forças ocultas controlavam a política, a economia, a imprensa e a cultura, reforçando uma visão persecutória do mundo. Essa mentalidade paranoide reduzia a complexidade da realidade social a narrativas simples e emocionalmente carregadas, facilitando a mobilização das massas e a justificativa de medidas extremas. Dentro desse quadro, a violência não era percebida como moralmente problemática, mas como uma resposta defensiva e necessária contra um inimigo supostamente onipresente e maligno. Outro elemento relevante era a incapacidade de empatia genuína. Embora fosse capaz de compreender emocionalmente o público para fins retóricos e de manipulação, faltava-lhe empatia afetiva real. Pessoas e grupos eram instrumentalizados como meios para um fim maior, a realização de sua visão histórica. Essa subjetivação do outro tornou possível a implementação sistemática de políticas de extermínio, uma vez que as vítimas eram reduzidas a abstrações ideológicas. Estudos psicológicos como o relatório elaborado por Walter C. Langer, 1943, para o Office of Strategic Services, OSS, já apontava para traços narcisistas e paranoides, incluindo delírios de missão histórica, necessidade extrema de admiração e incapacidade de lidar com derrotas. Análises acadêmicas mais recentes, como as de Hyland, Boduzek e Kielkiewicz, em 2011, reforçaram esse diagnóstico descrevendo um padrão de personalidade caracterizado por grandiosidade, pensamento persecutório, externalização da culpa e agressividade defensiva. Algumas interpretações psicanalíticas sugerem que Hitler sofria de uma espécie de inflação psíquica, na qual o eu se confunde com ideias abstratas como nação, raça ou destino histórico. Nesse estado, decisões violentas deixam de ser avaliadas em termos éticos e individuais e passam a ser percebidas como exigências inevitáveis da história. Isso lhe permitia racionalizar atos de extrema crueldade não apenas como necessários, mas como moralmente elevados. Em síntese, a psicologia de Hitler revela como vulnerabilidades individuais, quando combinadas com crises sociais profundas, ressentimento coletivo e estruturas de poder autoritárias, podem resultar em destruição em escala massiva. Sua trajetória ilustra de forma trágica como distúrbios de personalidade, quando legitimados por ideologias totalizantes e contextos históricos favoráveis, podem se transformar em forças devastadoras para a humanidade. Os traços psicológicos de Adolf Hitler exerceram influência direta e profunda sobre suas decisões políticas, militares e administrativas, moldando não apenas o funcionamento interno do regime nazista, mas também o curso da Segunda Guerra Mundial. O narcisismo patológico e os delírios de grandeza favoreceram uma centralização extrema do poder em sua figura, acompanhada de uma crescente rejeição a conselhos técnicos e avaliações realistas. À medida que sua autopercepção messiânica se consolidava, Hitler passou a confiar mais em sua intuição histórica do que em especialistas militares e econômicos, o que contribuiu para erros estratégicos graves, como a invasão da União Soviética em 1941. Uma decisão marcada por excesso de confiança, subestimação do inimigo e negação de limitações logísticas. A paranoia e a visão conspiratória do mundo reforçaram um clima permanente de suspeita dentro do próprio regime. Qualquer divergência era interpretada como traição e a lealdade absoluta ao Führer tornava-se mais importante do que competência ou racionalidade. Esse padrão psicológico legitimou a eliminação preventiva de aliados reais ou imaginários, como ocorreu na Noite das Facas Longas, em 1934, quando lideranças do próprio partido nazista foram assassinados para consolidar seu poder pessoal. A repressão sistemática a dissidentes políticos, militares e civis refletia a necessidade psicológica de controle total e a intolerância a qualquer forma de ambiguidade ou oposição. A desumanização do outro e a ausência de empatia foram fatores centrais na viabilização do Holocausto e de outras políticas genocidas. Grupos inteiros passaram a ser percebidos não como seres humanos, mas como categorias abstratas e ameaçadoras, o que reduzia drasticamente qualquer barreira moral à violência em massa. Essa estrutura psíquica também se expressou na indiferença diante de enormes perdas civis e militares alemães, tratadas como sacrifícios necessários em nome de um suposto destino histórico maior. O pensamento mágico, combinado com fatalismo e crença em sinais providenciais, levou Hitler a interpretar sucessos iniciais como provas de aprovação divina ou histórica de sua missão. Da mesma forma, derrotas eram negadas, reinterpretadas ou atribuídas à traição de subordinados. Essa dinâmica tornou-se especialmente evidente após a Batalha de Stalingrado, quando a recusa em aceitar a realidade militar contribuiu para decisões cada vez mais
mais irracionais, prolongando o conflito e ampliando o sofrimento humano. Reconhecer erros era percebido por ele como fraqueza moral, tanto em si mesmo quanto nos outros. O que alguns estudiosos denominam sadismo ideológico manifestava-se na satisfação obtida com o exercício do controle absoluto, na humilhação sistemática dos inimigos e na radicalização da violência diante da derrota iminente. À medida que a situação militar se deteriorava, essa tendência se intensificava. Em vez de buscar soluções pragmáticas, Hitler adotava políticas de terra arrasada e punições coletivas, revelando uma lógica autodestrutiva na qual a destruição do inimigo e eventualmente da própria Alemanha era preferível à renúncia de sua visão grandiosa. Por fim, a rigidez cognitiva e o isolamento progressivo de Hitler, cercado por um círculo cada vez mais restrito de subordinados submissos, aprofundaram a desconexão entre suas percepções e realidade objetiva. A ausência de feedback crítico transformou o regime em uma estrutura cada vez mais irracional, impulsiva e caótica. Assim, os traços psicológicos de Hitler não apenas influenciaram decisões pontuais, mas contribuíram decisivamente para a escalada da violência, a ineficiência estratégica e o colapso final do Terceiro Reich. O apoio popular ao nazismo não pode ser explicado exclusivamente pelo carisma pessoal de Adolf Hitler ou pela coerção estatal, mas deve ser compreendido como resultado de uma complexa interação entre fatores psicológicos, sociais, econômicos e culturais. A Alemanha do período entre guerras encontrava-se profundamente marcada por traumas coletivos, como a derrota na Primeira Guerra Mundial, a percepção de injustiça do Tratado de Versalhes e a perda de status internacional. A esses elementos somaram-se a hiperinflação dos anos 1920, o desemprego em massa decorrente da Grande Depressão e a instabilidade política crônica da República de Weimar, criando um clima generalizado de medo, ressentimento e desorientação social. Em contextos como esse, cresce a disposição psicológica para a adesão a líderes autoritários que prometem ordem, identidade e soluções simples para problemas complexos. Nesse cenário, o nazismo ofereceu não apenas um programa político, mas uma narrativa emocionalmente poderosa, a restauração da grandeza nacional, a promessa de pertencimento a uma comunidade unificada, Volksgemeinschaft, e a identificação de inimigos claros responsáveis pelas frustrações coletivas. Psicologicamente, essa narrativa atendia à necessidade humana de sentido, controle e autoestima coletiva, deslocando a ansiedade e a culpa para grupos externos, especialmente judeus, ciganos e outras minorias. A propaganda nazista desempenhou um papel central na consolidação desse processo, utilizando da forma sistemática meios como rádio, cinema, jornais, cartazes, rituais de massa e desfiles coreografados. O regime buscava controlar percepções, emoções e padrões de pensamento. A estratégia grandiosa, a repetição incessante de slogans e símbolos e o apelo à emoção coletiva criavam um ambiente psicológico de imersão total. Filmes como O Triunfo da Vontade, de 1935, de Leni Riefenstahl, não apenas glorificavam Hitler, mas apresentavam a submissão individual ao coletivo como algo belo, natural e moralmente elevado. A exposição contínua a essas mensagens reduzia a dissonância cognitiva, normalizava a violência simbólica e facilitava a desumanização progressiva de grupos definidos como inimigos do povo. O conceito de personalidade autoritária, desenvolvido por Theodor Adorno e colaboradores após a guerra, oferece uma chave interpretativa para compreender essa adesão. Indivíduos com esse perfil tendem à obediência, à crítica, à autoridade, à intolerância, à ambiguidade, ao perigo rígido, a normas convencionais e a agressividade dirigida contra grupos percebidos como desviantes ou ameaçadores. Em um ambiente social altamente hierarquizado e ideologicamente polarizado, essas disposições eram reforçadas por mecanismos de recompensa e punição, criando um ciclo de conformismo e radicalização. Além disso, fatores como pressão social, medo de exclusão, risco de sanções legais ou simbólicas e o desejo profundo de pertencimento fortaleceram a obediência e o silêncio moral. Mesmo indivíduos que não compartilhavam plenamente da ideologia nazista muitas vezes se conformavam por oportunismo, autopreservação ou gradual adaptação às normas dominantes. A normalização cotidiana da violência e do discurso de ódio produziu um processo de dessensibilização moral, no qual atos antes impensáveis passaram a ser percebidos como aceitáveis ou inevitáveis. Pesquisas em psicologia social ajudam a esclarecer esses mecanismos. Os experimentos de Stanley Milgram demonstraram como pessoas comuns podem infligir sofrimento extremo quando instruídas por autoridades percebidas como legítimas, mesmo contra seus próprios valores morais. De forma semelhante, o estudo histórico de Reserve Police Battalion 101, conduzido por Christopher Browning em Ordinary Men, revela como homens comuns, sem histórico prévio de violência extrema ou fanatismo ideológico, participaram de execuções em massa. A obediência à autoridade, o conformismo com o grupo, a divisão gradual de tarefas e a habituação progressiva à brutalidade reduziram a resistência moral e facilitaram a participação em crimes coletivos.
afetivos. Em síntese, a psicologia coletiva dos seguidores do nazismo evidencia como contextos de crise combinados com propaganda eficaz, controle de massa, coletivismo e vulnerabilidades psicológicas humanas universais podem levar sociedades inteiras a tolerar e até apoiar regimes profundamente violentos. Essa análise não apenas ajuda a compreender o passado, mas também serve como alerta permanente sobre os riscos da manipulação emocional, a desumanização e da submissão à crítica à autoridade em qualquer tempo e lugar. As vítimas do regime nazista sofreram consequências psicológicas profundas, complexas e frequentemente permanentes, que ultrapassaram em muito o sofrimento físico imediato. A violência direta, prisões arbitrárias, trabalhos forçados, tortura e extermínio foi acompanhado por um sistema meticulosamente organizado de humilhação, desumanização e terror psicológico. Esse ambiente extremo produziu quadros severos de sofrimento mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, depressão crônica, ansiedade generalizada, estados dissociativos, distúrbios do sono e uma profunda fragmentação da identidade pessoal. Muitos sobreviventes relataram a sensação persistente de terem sido reduzidos a números ou objetos, com a perda do senso de individualidade e valor humano. Um fenômeno recorrente entre os sobreviventes foi a chamada culpa do sobrevivente, o sentimento doloroso da indignidade por ter vivido enquanto familiares e amigos foram mortos. Essa culpa, frequentemente acompanhada por vergonha, silêncio e isolamento emocional, dificultou a elaboração do trauma e a reconstrução de vínculos afetivos. Para muitos, o retorno à vida cotidiana após a libertação dos campos foi marcado por incompreensão social, falta de reconhecimento do sofrimento vivido e dificuldades em encontrar linguagem para expressar experiências extremas que pareciam escapar à comunicação comum. O psiquiatra e filósofo Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, descreveu de forma emblemática como o sistema concentracionário visava destruir o ser humano psicologicamente antes de eliminá-lo fisicamente. Segundo Frankl, a privação sistemática da dignidade por meio da fome, do trabalho exaustivo, da arbitrariedade e da humilhação contínua tinha como objetivo aniquilar o sentimento de humanidade e significado existencial. Aqueles que conseguiam preservar algum sentido, seja por vínculos afetivos, crenças espirituais ou projetos futuros, apresentavam maior resistência psicológica, ainda que não estivessem imunes ao trauma. Pesquisas posteriores em psicologia e psiquiatria do trauma demonstraram que os efeitos da violência nazista não se limitaram aos indivíduos diretamente atingidos, mas adquiriram um caráter transgeracional. Filhos e netos de sobreviventes frequentemente apresentaram níveis elevados de ansiedade, hipervigilância, dificuldade de regulação emocional e padrões de apego marcados por medo de perda e insegurança. Esses efeitos foram transmitidos tanto por mecanismos psicológicos como estilos parentais influenciados pelo trauma e narrativas familiares fragmentadas, quanto por processos sociais e culturais ligados à memória e ao silêncio. Além do impacto individual e familiar, o trauma do Holocausto moldou profundamente a memória coletiva, as relações sociais e as práticas culturais de comunidades inteiras. Ele influenciou formas de educação, rituais de luto, produção artística e debates éticos sobre direitos humanos, justiça e responsabilidade moral. A lembrança coletiva do genocídio tornou-se assim não apenas um registro histórico, mas um elemento estruturante da identidade de grupos e nações, funcionando tanto como ferida aberta quanto como fundamento para a construção de uma ética do nunca mais. Em síntese, a psicologia das vítimas do nazismo revela como a violência extrema pode desorganizar profundamente a subjetividade humana e deixar marcas duradouras no tecido social. Ao mesmo tempo, o estudo dessas experiências evidencia a capacidade humana de resistência, reconstrução e elaboração simbólica do trauma, ressaltando a importância da memória, do reconhecimento e da justiça para a recuperação individual e coletiva. Hitler não apenas governou por meio da força política e militar, mas explorou de forma sistemática e estratégica mecanismos psicológicos coletivos profundamente enraizados na experiência humana. Medos difusos, ressentimentos históricos, frustrações econômicas e a intensa necessidade de pertencimento foram cuidadosamente mobilizados para construir lealdade emocional ao regime e limitar a violência como um instrumento político. O nazismo não se apresentou apenas como uma ideologia, mas como uma identidade totalizante, capaz de oferecer sentido, ordem e propósito a uma sociedade marcada por crise e desorientação. A manipulação emocional operava principalmente por meio da polarização extrema. O mundo era dividido entre o nós puro, virtuoso e ameaçado e um eles corrupto, perigoso e desumanizado. Essa lógica simplificadora reduzia a complexidade social e moral, facilitando a aceitação de medidas radicais. O medo da decadência, do caos, da conspiração interna e da destruição externa funcionava como combustível psicológico constante, enquanto a promessa de redenção nacional alimentava esperanças e submissão. A propaganda nazista atuava como um poderoso reforço psicológico contínuo,
Mais do que informar, ela buscava condicionar emoções e percepções, utilizando repetição incessante, símbolos carregados de significado, linguagem emocional em encenações de massa. A exposição permanente a essas mensagens produzia normalização progressiva do discurso de ódio e redução da sensibilidade moral. Atrocidades em larga escala tornavam-se cognitivamente aceitáveis porque eram enquadradas como medidas defensivas necessárias ou até moralmente virtuosas para a sobrevivência do coletivo. O coletivismo desempenhou um papel decisivo nesse processo. A dissolução da responsabilidade individual dentro do coletivo, a obediência à autoridade, o conformismo social e o medo de exclusão criaram um ambiente no qual a dissidência moral era inibida. Indivíduos comuns, inseridos em estruturas burocráticas e hierarquizadas, passaram a desempenhar papéis específicos no aparato repressivo e genocida, frequentemente sem perceber ou questionar o impacto final de suas ações. A violência era fragmentada, rotinizada e burocratizada, reduzindo o conflito moral imediato. Além disso, o regime explorou mecanismos de reforço e punição psicológica. Lealdade era recompensada com status, pertencimento e segurança. A dúvida ou a crítica punidas com estigmatização, perseguição ou exclusão social. Esse sistema produzia um ciclo de adesão crescente, no qual a participação ativa reforçava a identidade nazista e, psicologicamente falando, tornava o afastamento cada vez mais difícil. Em síntese, a psicologia e a manipulação social do nazismo demonstraram como regimes totalitários podem transformar emoções humanas universais como medo, esperança, orgulho e desejo de pertencimento em instrumentos de dominação e violência. A compreensão desses mecanismos revela que atrocidades em massa não dependem apenas de líderes extremos, mas de mobilização sistemática de processos psicológicos coletivos, capazes de corroer gradualmente a autonomia moral e a responsabilidade individual. Adolf Hitler não governava apenas apesar de sua psicologia, mas fundamentalmente por meio dela. Seus traços de narcisismo patológico, paranoia, pensamento conspiratório, desumanização do outro e rigidez cognitiva não foram elementos marginais de sua liderança, mas estruturaram de forma decisiva suas escolhas políticas, militares e administrativas, bem como o próprio funcionamento do regime nazista. A centralização extrema do poder, a recusa sistemática de críticas, a legitimação da violência como dever moral e a progressiva irracionalidade do Estado refletem diretamente sua dinâmica psíquica individual. Entretanto, o nazismo não pode ser compreendido apenas como a expressão patológica do líder. Ele foi possibilitado pela adesão psicológica de amplos setores da população, moldada por crises históricas profundas, insegurança social e uma maquinaria de propaganda altamente eficaz. A manipulação sistemática de medos, ressentimentos e desejos de pertencimento criou um ambiente emocional no qual a submissão à autoridade, a obediência, a crítica e a desumanização de grupos inteiros se tornaram socialmente aceitáveis. O coletivismo, o conformismo e a fragmentação da responsabilidade moral transformaram indivíduos comuns em participantes ativos ou passivos de políticas genocidas. Nesse contexto, a violência extrema não surgiu de forma abrupta, mas foi normalizada progressivamente. Ideias radicais tornaram-se políticas de Estado, e práticas desumanizadoras foram burocratizadas e racionalizadas como necessidades históricas. A psicologia coletiva dos seguidores, aliada à estrutura autoritária do regime, permitiu que a destruição em massa fosse executada não apenas por fanáticos ideológicos, mas também por pessoas comuns inseridas em sistemas que recompensavam a obediência e puniam a dissidência. As consequências dessa convergência entre psicopatologia individual, manipulação social e conformismo coletivo foram devastadoras para as vítimas. O sofrimento psicológico imposto, marcado por trauma extremo, perda de identidade, humilhação sistemática e terror contínuo, deixou marcas duradouras que se estenderam por gerações, afetando famílias, comunidades e a memória coletiva da humanidade. O Holocausto não foi apenas um evento histórico, mas uma ferida psíquica e moral de alcance global. Assim, o nazismo demonstra de forma trágica como fatores psicológicos individuais e coletivos podem se alinhar para legitimar e operacionalizar a violência extrema. O Holocausto permanece como um alerta histórico permanente sobre os perigos da manipulação psicológica, da obediência à crítica à autoridade e da normalização do ódio. Compreender essas dinâmicas não é apenas um exercício acadêmico, mas uma exigência ética. Reconhecer como a interação entre líderes, seguidores e vítimas pode moldar eventos de enorme impacto humano é fundamental para prevenir que processos semelhantes se repitam sob novas formas no futuro.